Então, pessoal, hoje a gente vai fazer uma live com a IP Capital Partners. A IP é uma das maiores gestoras do Brasil. Ela é uma gestora independente, funciona desde, assim, tem bastante tempo no Brasil mesmo. Ela tem um fundo chamado IP Participações, que desde 1994 já é um dos melhores fundos do Brasil. É um dos 5 fundos que mais teve retorno, que teve a maior rentabilidade do Brasil, um dos 5 fundos que mais teve. E desses 5 fundos, foi o fundo que teve a menor volatilidade. Como a gente já viu nos nossos encontros, é algo excelente, algo extraordinário, realmente de se aplaudir mesmo. E hoje a gente vai receber a Carolina Lamas. Ela é responsável pelo setor de relações com investidores da IP Capital Partners. Ela vai bater um papo hoje com a gente, explicar um pouco como é que foi a história da IP, como é que foi a história dela, alguns cases da IP, o que é que eles acreditam que acertaram, o que é que eles acreditam que erraram e como que foi esse sucesso que a IP teve no fundo IP Participações, como que eles conseguiram chegar lá e contar um pouco mesmo da história do fundo para a gente entender como é que funciona o fundo na prática e como é que se deu a história da IP. Eu vou fazer aqui o convite para Carolina. Logo, logo ela se junta a nós. Boa noite, Boa Carolina, tudo bem? boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu só ajustar um pouco aqui. Carolina, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter participar aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer para a gente te receber e uma honra mesmo. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Espero conseguir agregar um pouco. Não, com certeza vai. Carolina, para começar, primeiramente, assim, é, conta pra gente um pouco sobre a sua história, como é que você se interessou pelo mercado financeiro, onde que você cresceu, o que, que você estudou no. Que, assim, as suas inspirações assim, no médio, você já pensava em trabalhar no mercado financeiro, se foi alguma coisa que sim, que adveio mais da faculdade. Conta pra gente um pouco da sua história. Claro, foi um pouco por acaso assim que eu acabei no mercado, na realidade. Assim, na escola eu Uhum, não tinha a menor ideia assim do que eu queria trabalhar no mercado, mas de alguma forma eu tinha uma certa curiosidade assim, com o mercado financeiro. Via assim, Jornal Nacional e apareciam lá uhum, aquelas pessoas ali. Hoje o Bovespa fechou a tanto, aparecia aquela imagem ali do uhum, pregão. E aquilo assim ficava meio curiosa ali, né? O que tem por trás daquilo ali que está acontecendo, né? E eu acabei indo fazer engenharia, basicamente até um pouco de sem saber exatamente o que eu queria fazer. Eu achei que engenharia uhum, era uma coisa que abriria muitas possibilidades, né? Então, se uhum, eventualmente eu quisesse realmente para o mercado financeiro, era uma profissão benquista. E se eu quisesse trabalhar numa fábrica, por exemplo, eu também uhum, poderia, né? Então, eu fiz engenharia. E aí, quando eu estava, acho que no quarto período, mais ou menos, ali de engenharia, uma amiga minha falou: Poxa, meu tio tem uma asset. E eu falei: Pô, o que que é asset? uhum. Ela é uma gestora de Muita gente não recursos, sabe. mercado financeiro. E eu falei: Pô, legal. Ela quer mandar seu currículo? Eu falei: Quero. E aí eu mandei meu currículo e comecei. O nome desse lugar se chamava Ático. Era uma gestora pequena, na época ligada à corretora ativa. E ali eu comecei a entender o que estava por trás ali daquela imagem que eu vi ali no Jornal Nacional, né? Era uma Uhum. gestora que tinha fundos multimercados e fundo de ações. Então eu comecei ali, aí passei por diversas áreas. Eu entrei. Primeiro a gente entrava e só estudava. Assim, eu passei uns 3 meses sem ter computador, só lendo. Que era basicamente o senta aí e aprende aonde você está. Eu passei Isso os que ano, três. mais ou menos? Você lembra? Isso foi em 2004. 2004. Tem bastante tempo, 17 Tem anos bastante já. tempo, tem bastante tempo. E aí isso começou ali em 2004 e aí eu comecei a entender ali o que era o mercado. E aí eu passei por algumas áreas. Aí eu fui para risco, fui para mesa. Teve uma época que eu falei, não, eu quero operar, eu quero ser trader. Eu vi que não era exatamente o que eu sabia fazer melhor. Era muito mais difícil do que eu imaginei. E aí Pelo eu menos você teve a saí. experiência, né? Tive experiência. Na verdade, eu parei quando eu fiz na época lá que era o sócio, me chamou e falou: Você fez o resumo do trading errado. Eu tinha errado em tudo que era possível na minha operação. Aí eu fiquei um pouco assustada e falei: Cara, não sei se isso é para mim. E aí saí da mesa e fui para a área de risco. Aí fiz um tempo de risco, rodando modelos de risco, e no final a gente não tinha lá uma área de relacionamento com o investidor. E eles Uhum. convidaram, falaram: Você não quer começar essa área aqui? Porque na época a área era feita pela corretora. Aí eu fui.
e desde então eu estou no relacionamento com o investidor. Eu fiquei ali de 2004 a 2007 na Ático, aí eu saí, trabalhei na JGP, que também na área de relacionamento com os investidores. Fiquei de 2007 a 2011 lá na JGP, fiquei 4 anos na JGP. Quando saí, entrei na IP. Então, hoje eu estou há 11 anos na IP, desculpa, 11 anos, 9 anos na IP, desde 2000, comecei em 2012, e desde então agora encontrei minha área, acho que relacionamento com os investidores tem mais o meu perfil do que ser trader. Uhum. E é isso, né? É, assim, estudar, aprender com os nossos erros até achar onde a gente se encontra, né? Conta pra gente também, assim, algo que os membros do nosso clube têm muito interesse, assim, em tirar certificações e você é membro do CFA, você é uma CFA Charter Holder. Conta pra gente um pouco como é que foi passar por esse processo todo mundo sabe que é muito difícil, muitas pessoas acham que é impossível até. Conta pra gente um pouquinho. Ele beira o impossível, mas não é. Tá Assim, quase, tá quase. na verdade, desde que eu tinha saído da faculdade de engenharia, eu tinha meio que, vamos dizer assim, parado de estudar formalmente, né? E em um determinado momento eu comecei a sentir muita falta, assim, de conhecer, de ter mais a parte teórica mesmo, né, de investimento. Então, eu ouvia as discussões, eu via falando sobre PI de empresa, ouvia falar de price book value, e na verdade eu não sabia exatamente o que estava por trás daquilo ali, né? Uhum. E aí tinha essa certificação, que era para mim também um super desafio pessoal, que eu estava a fim de passar por um novo desafio pessoal. E aí resolvi me inscrever na prova, assim. E na verdade eu não tinha muita noção do tamanho do buraco que eu estava me metendo, na verdade, assim. E eu descobri que eu nunca tinha estudado na minha vida quando eu entrei para o CFA. Então, assim, na verdade, uma das coisas que eu aprendi, assim, quando eu fiz faculdade, tinha várias matérias que, de alguma forma, eu conseguia passar, porque aprendia como Uhum. fazia a prova, porque pegava a Sim. prova Uhum. antiga. E muitas vezes eu me dei conta que eu não aprendia aquela matéria. Eu aprendia a fazer a prova, passava e assim seguia, Uhum. né? E de repente no CFA eu tentei meio que aplicar o mesmo método ali, e na primeira vez que eu fiz a prova do CFA eu bombei. Falei, Uhum. caramba, acho que aqui o buraco é Receber mais aquele embaixo. choque ali, tem Eu muita acho que o diferença. buraco aqui é um pouquinho mais embaixo. Não dá para ser aprendi a fazer a prova. E aí foi Uhum. quando realmente eu enfiei a cara. Aí eu entendi que eu tinha que, assim, que para passar na prova do CFA eu tinha que dominar aquela matéria. Não era só aprender a fazer a Uhum. prova. E cada prova, se vocês já viram, são 5 livros assim grandes Uhum. e que basicamente você tem que dominar aqueles livros para você conseguir realmente passar na prova. E aí eu aprendi que não dava para fazer mais ou menos. Fechei completamente para balanço a cada 6 meses que eu ia fazer a prova. Então, normalmente eu fazia a prova em junho, então eu começava ali final de janeiro, ali meados de janeiro, eu começava já a me trancar. E basicamente todos os finais de semana, de final de janeiro até a prova que acontecia primeiro final de semana de junho, eu ia para a Serra e passava 8 horas estudando sábado, 8 horas estudando domingo e completamente fechada para balanço. Então não tinha aniversário, casamento, festa de mãe, Uhum. pai, nada que me tirasse do estudo. E aí deu certo. Aí eu fiz a primeira, Valeu fiz a de novo pena. a prova 1, deu certo, e repeti a fórmula para a prova 2 e 3, e aí peguei o ritmo. Mas Uhum. assim, eu recomendo muito, assim, eu acho que eu gostei muito do estudo, eu acho que ele tem diferente assim de muitas coisas que eu pelo menos pessoalmente aprendi em engenharia. Hoje em dia tem pouco uso prático para mim no meu dia a dia. Mas o Uhum. CFA tem muito uso prático, assim, a gente realmente aprende o que está acontecendo no mercado, assim, né? O Sim. todo por trás do que a gente vê. Então, acho que para mim foi muito Uhum. útil, eu recomendo, mas tem que estar disposto a estudar. O próprio desafio também engrandece a gente, né? Assim, enfrentar uma jornada tão complicada como essa e ver a gente conseguir também é muito importante, né? É muito bacana. Parabéns, viu, Carolina? Obrigada. Perguntar para você também, já conversou um pouco sobre a sua trajetória, assim, até então. Conta para a gente um pouco sobre a IP, quem não conhece a IP Capital Partners, o que que você pode falar para a gente da gestora que você trabalha, sua gestora? Gente, a IP é a gestora mais antiga do Brasil, né? Independente de bancos, assim, começou em 88. E eu acho que a principal coisa sobre a IP é que a gente acredita que a IP que a ações é uma das melhores formas de você construir patrimônio ao longo do tempo, né? Então, a gente na IP, desde 88, é focado no investimento em ações, o que era até esquisito ali em 88, porque era um mercado de inflação altíssimo, Uhum. muito mais norteado por
trades rápidos e poucos investimentos de longo prazo, né, em ações. As pessoas olhavam muito ações tentando entender para onde estava indo o fluxo e menos tentando entender o que estava por trás Uhum. daqueles modelos de negócios. E a Uma gente já na notícia época relevante era... ali do momento, algo que tivesse prestes a acontecer, assim. Exato, assim, era muito movido por fluxo ali, né? Era aquele negócio do Uhum. qual ação quente agora. E a Uhum. gente já era estudioso do Warren Buffett, né, que talvez seja o maior investidor aí de todos os tempos. A gente estava tentando tropicalizar ele aqui no Brasil e já pensando em ações como não como uma especulação, mas como uma forma de você construir patrimônio ao longo do tempo. E uma das coisas que a gente Uhum. aprendeu é que para você conseguir fazer isso consistentemente, era muito importante você ter foco em qualidade, né? Que as ações de qualidade no final do dia são as mais capazes de te entregar esse retorno muito bom com baixo Uhum. risco. Então a gente foi na IP sempre com muito foco em qualidade, muito foco nos melhores negócios, nas melhores pessoas, nas melhores empresas. E isso também é o que faz com que a gente tenha começado a ir para fora do Brasil, tá? Então a gente começou a investir fora do Brasil com essa cabeça de, infelizmente, o Brasil tem poucas empresas que são realmente muito boas, né? Então, só para você conseguir acessar isso, você tem que realmente expandir seu universo e olhar para fora. Uhum. Então, assim, para não me estender muito aqui, para a gente continuar o bate-papo, a IP é uma gestora de ações focada em gerar, construir patrimônio através de empresas e com foco muito grande em qualidade, que a gente acredita que esse é o melhor caminho para você chegar do outro lado do túnel, Uhum. porque vão acontecer muitas turbulências e para você sobreviver às turbulências, você tem que ter muito foco em qualidade. Sim, com certeza. Carolina, você sendo do setor de relações com investidores, você percebe ali no fundo todas as atividades, assim, principalmente, desde os analistas de base até o pessoal que conversa mais com as corretoras. Aí a gente queria perguntar para você, assim, na sua opinião mesmo, o que que você considera ser o processo mais difícil dentro de uma gestora e dentro de um fundo, consequentemente? Se é mesmo a análise dos ativos, se é o momento de compra do ativo, por exemplo, aquele nervosismo, aquela confirmar a tese se vai ser aquilo mesmo, ou então se é algum processo da sua parte mesmo do relacionamento com investidores, se é aquele investidor chato que está todo dia perguntando coisas diferentes para vocês. É, como é que, o que você considera ali ser a parte realmente mais trabalhosa dentro de uma gestora? Assim, eu acho que a parte mais difícil a você construir uma gestão é você atrair pessoas, reter essas pessoas e criar uma cultura, né, de investimentos. Eu acho que no Uhum, final das contas, assim, o nosso negócio ele é muito feito de pessoas. E às vezes uhum, a fórmula parece simples, vou contratar aqui o CR9. Só que não necessariamente o uhum, CR9 vai dar certo. Ele tem que se uhum, encaixar com a sua cultura de investimento, ele tem que gostar daquilo, ele tem que ser uma pessoa fácil de lidar. Então, acho que assim, acho que no final das contas, eu vejo que o maior desafio é você realmente construir uma equipe que funcione bem junta, que se respeite mutuamente, porque eu acho que esse processo de respeito mútuo é muito importante para o debate das ideias. A gente gosta muito na IP que vença a melhor ideia, né? Não tem que vencer o maior ego, tem que vencer a melhor uhum, ideia. Então, para isso, você tem que conseguir criar um ambiente de muito respeito mútuo, de pessoas muito alinhadas, muito dispostas a ouvir feedbacks que às vezes não são muito bons, uhum. mas sempre com uma cabeça de melhorar, assim. Então, assim, eu Sim. diria que o maior desafio é encontrar essas pessoas que se encaixam no time e que conseguem Uhum. prosperar juntas a partir desse modelo. Eu estava ouvindo um podcast que vocês fizeram com Stock Pickers, aí lembrei daquela parte que falam que sempre vocês fazem aquela reunião para discutir o que que o outro pode melhorar, quais foram os pontos fracos do outro membro da equipe. E é realmente algo assim que é essencial, mas que funcionaria em poucas equipes, assim, porque realmente essa questão que você falou a melhor tese vencer a melhor ideia sobre o melhor ego, não funciona assim o melhor ego, né? Então, realmente essa parte de vocês sempre estarem trabalhando para melhorar o outro, olhar sempre para o outro, para os erros do outro, mas este outro aceitar esses posicionamentos é realmente algo muito louvável e algo que se funciona, se dá certo no dia a dia, a gente vê os resultados, né? A gente vê os resultados que vocês obtiveram ao longo da trajetória do fundo, né? Então, é algo bem bacana mesmo. Perguntar, assim, realmente não é da sua área especificamente, mas eu sei que você já conversou com o pessoal e você, mais do que ninguém, entende da história e da cultura da empresa. Para você, assim, a IP, o que que a IP considera como a melhor empresa?
quais são as características que a MP busca em uma empresa? Se tivesse que, por exemplo, dizer, olha, essa é a empresa perfeita para a gente, o que essa empresa teria? A gente costuma dizer que a gente tem três coisas que a gente busca numa empresa, tá? É uma empresa que tenha um motor próprio de crescimento, uma empresa que tenha um escudo, que ela tenha uma capacidade de se proteger da concorrência e que tenham pessoas muito competentes, tá? Então, isso é a primeira coisa, assim, motor próprio de crescimento, né? A gente gosta de negócios que dependam um pouco do PIB para crescer, dependam um pouco da Uhum, economia. Ela é uma empresa que cresce porque ela está ganhando mercado, ela cresce porque ela é melhor, porque ela está transformando uma indústria, às vezes porque ela está inventando uma indústria. Então, um exemplo fácil assim de um motor próprio de crescimento, você pensa na Netflix. Provavelmente uhum, grande parte das pessoas aqui que está assistindo a gente assina a Netflix. E todo mundo que assina a Netflix já se perguntou: vou cancelar minha TV a cabo? Basicamente, uhum, você paga mais para a TV a cabo e recebe menos. E isso, assim, a Netflix basicamente está mudando a nossa relação com a TV, né? Antigamente a gente ficava ali zapeando por 250 canais da net, né? Hoje em dia você não uhum, entra mais praticamente na net, sim, salvo para ver esporte ao vivo, né? uhum, Então você hoje em dia você basicamente você usa Netflix. E hoje é um produto melhor e mais barato. Assim, isso faz com que a Netflix ao longo do tempo roube o mercado da TV a cabo, né? uhum. Isso é um motor próprio de crescimento, né? Ela não vai crescer porque o PIB dos Estados Unidos, ou porque o PIB do Brasil, ou porque o PIB do mundo vai andar. Ela vai crescer porque ela tem as próprias razões dela. Sim. Então a gente gosta de negócios com esse tipo de característica, tá? Mas assim também, acho que o exemplo da Netflix também é válido. É muito importante você ter uma proteção, você ter um escudo. Porque Uhum, quando você tem um negócio muito bom, começa a surgir concorrente. Então surge o uhum, Disney Plus, surge o HBO sim. Max, surge o Apple Plus. Então é muito importante que você tenha uma vantagem competitiva muito clara, né? E essa Uhum, vantagem competitiva ela também tem que ser capaz de ser crescente ao longo do tempo, né? Porque também se ela for estática, em algum momento a concorrência encosta, né? Então a uhum, gente gosta de empresas que têm uma fortaleza muito grande, que já tenham construído uma fortaleza muito grande, né? E por fim, quem são as pessoas que tocam essas empresas, né? Não adianta você ter nada disso se o controlador não for honesto, se o controlador não for uhum. alinhado, se o Não controlador não for um for bom líder, capaz, né? não for um bom líder, se ele não for capaz de alocar bem o capital que essas empresas geram, porque uma empresa, quando ela é muito boa, ela gera bastante capital, né? Que tem que ser reinvestido em novos negócios. Então, essas empresas também precisam ter capacidade de reinvestimento. E também essas pessoas também precisam ser inovadoras, né? Assim, a gente está o tempo inteiro passando por transformações e várias dessas empresas basicamente são responsáveis por criar o futuro, né? Uhum, Então, a gente gosta também de empresas com características inovadoras. Então, assim, para perfeito. simplificar bastante, esse é Uhum, o trio aí que a gente busca. E a decisão de uhum, investimento ali está no preço, né? Uma vez que a gente encontra esse trio, a variável uhum. É. para o investimento é o preço. Carolina, acho que alguém fez uma pergunta aqui, mas só aproveitando esse ponto da Netflix que você comentou, vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Vocês também têm uma participação boa na Charter. Uma das receitas principais da empresa é a televisão a cabo. Ainda funciona assim. Vocês não veem essa relação de investir tanto na Netflix como na Charter como, assim, digamos, realmente um conflito de interesses, enquanto a Netflix está tomando esse espaço da televisão a cabo, vocês ainda têm uma empresa que não a única fonte, mas uma das fontes de receita é a televisão a cabo. Como é que você enxerga isso? Eu acho que esse é um bom questionamento, porque isso é uma certa miopia que o mercado tem, né? Hoje Uhum, a Charter ela tem basicamente um business de TV a cabo e de banda larga, né? Hoje TV a cabo representa mais ou menos uns 35% da receita, tá? Só que da uhum, geração de fluxo de caixa é muito menor. Então a geração de fluxo de caixa que ela gera é muito menor. Basicamente porque o business de TV a cabo, né? Você cobra assinatura, mas você tem que pagar os desenvolvedores de conteúdo, né? E a uhum, inflação desses desenvolvedores de conteúdo foi grande nos últimos anos, o que fez com que você diminuísse bastante o retorno de uma TV a cabo para um assinante comum, uhum, para a empresa, para a charter. Né? E tem uma outra coisa que quando você cancela, né, o serviço de TV, as pessoas pensam, mas você está perdendo US$ 100 de receita. Né? Só que, na verdade, uhum, você está perdendo US$ 100 de receita, mas você tem outras economias de custos que você também está embutido uhum. ao você perder Sim. essa receita. Então, por exemplo, a Charter tem ela tem uma certa economia com os custos de programação, coisas que ela tem que pagar para esses desenvolvedores de conteúdo,
de quando ela compra um serviço deles. Se você desconta isso, você já está saindo ali de 100 para os US$ 40. Tem outros custos de... É um negócio muito intensivo em capital, essa questão de você comprar conteúdos e você colocar dentro da sua plataforma. Quando você cancela esse serviço, você tem aí mais uns US$ 15 de economia de custos. Tem uma outra coisa também, que quando você cancela a TV, normalmente a TV está dentro de um pacote, né? É dentro de um pacote de banda larga mais TV. Quando você cancela a TV, normalmente o seu pacote de banda larga fica mais caro. Sim. Então você ganha aqui na banda Perde larga. uma frente e ganha na outra. Você perde na frente. E a pessoa provavelmente está cancelando a TV dela para ver Netflix, então ainda ela quer mais banda. Então, no final das contas, esse A empresa movimento se mantém. para Charter, que é uma provedora de banda larga, e é o principal case hoje, a principal avenida de crescimento da Charter, vem da banda larga, não vem da TV a cabo. Então, ela, como uma provedora de banda larga, que é um negócio que uma demanda só aumenta, e que as pessoas cada vez mais querem banda, cada vez mais assistem a Netflix, cada vez mais consomem conteúdo online, é uma conta que o chamado cord cutting, né, que é se você cortar a TV a cabo, tem um impacto irrelevante dentro da Charter. Então, e é um case a favor da Netflix, né? Assim. Perfeito, Carolina. Obrigado. Alguém havia perguntado, eu realmente passou algum tempinho, eu não peguei o nome da pessoa, mas a pessoa perguntou como que é a estratégia hoje do IP Red, Velo Red, em vista do mercado atualmente, do aumento inflacionário. Eu acho, não tenho certeza se foi isso que a pessoa perguntou, eu li rapidamente, acredito que seja isso. Tá, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, como eu falei, assim, o tipo de negócio que a gente investe, e aí isso vale para todos os fundos da IP, são esses negócios que têm os motores próprios de crescimento, tá? Normalmente, o cenário macro, ele tem pouco impacto no longo prazo nas empresas que a gente está investindo, tá? Então, a gente gosta de negócios que dependam um pouco disso. O que significa que a gente não fica mudando o portfólio e fazendo ajustes a partir do cenário macro. A gente não parte de um cenário macro ou de uma expectativa de inflação ou de uma expectativa econômica para tomar a decisão de que negócio a gente vai ter. A gente busca as empresas que são capazes de atravessar, vamos dizer assim, quaisquer cenários macros. Como é que o cenário macro entra na análise da IP? Ele é meio que um teste de estresse. Então, tendo em vista um cenário inflacionário, como isso afeta a nossa carteira? Nossa carteira está equilibrada para esse cenário? A carteira vai bem nesses diferentes cenários, estresses macros que a gente traça? Então, a gente não entra no macro como dessa ótica que ele colocou aqui na pergunta, né? Dado o cenário inflacionário, o que vocês estão fazendo? E a gente faz o contrário, a gente constrói a carteira e depois a gente faz o double check para ver se está fazendo sentido dentro desse ambiente. Perfeito, perfeito. Então, a análise de vocês realmente não vou dizer puramente, mas essencialmente bottom-up. Vocês constroem as empresas específicas que vocês gostam, o pessoal que vocês gostam, e aí vocês fazem esse teste de ver se essas empresas sobrevivem em qualquer tipo de cenário. Então, é sempre o pessoal, a empresa acima do cenário. Perfeito. O Rogério também comentou aqui pra gente. O Rogério comentou o seguinte: após todo o processo de análise de um ativo, como se dá a validação da tese? É feita alguma forma prática de avaliar a execuibilidade dessa tese? Então, todas as teses que a gente tem, que a gente constrói portfólio, a gente documenta. A gente documenta por que a gente está fazendo determinado investimento. A gente tem como se fosse um diário ali. Então, no primeiro momento que a tese entrou na carteira, ela entrou para esse diário. E o que a gente faz ao longo do tempo é revisitar e revisitando esse diário à medida que o negócio vai evoluindo ou que o mercado vai andando, para ver se essa tese continua. O que a gente imaginou e o que a gente projetou, vamos dizer assim, continua dentro do que está acontecendo, né? Então, assim, essa é a forma como a gente acompanha as teses. Então, a cada notícia nova, a cada coisa que está acontecendo, se a gente tomar uma decisão sobre isso, a gente documenta por que a gente está tomando essa decisão e depois a gente revisita isso para ver se está dando certo pelos motivos que a gente imaginou, né? Muitas vezes não é por aí, né? É mesmo um processo constante, né? Vocês têm a tomada de decisão, mas estão ali realmente no processo constante, diário, de análise daquela empresa para ver se permanece com as características, né, que fizeram vocês escolher essa empresa, né? Isso. E semanalmente, só para completar, a equipe toda de gestão, claro que a equipe se fala ao longo da semana, mas formalmente
Uhum, Toda segunda-feira tem uma reunião de gestão, uma reunião de análise que passa por empresa a empresa do portfólio, revendo o que tem de novo nesses casos e revendo a nossa posição, o que a gente vai fazer, se a gente vai aumentar, se a gente vai diminuir, se a gente vai manter. Então, esse uhum. é um processo contínuo. Excelente. Falando agora, como a gente já havia comentado, de algumas teses que vocês estão sempre revendo, a gente poderia falar de algumas teses que vocês deixaram de investir, algumas empresas que vocês tiveram durante muito tempo, mas deixaram de investir. A gente separou duas empresas aqui. Primeiro a gente vai falar, perguntar para vocês sobre a Itaú. A Itaú foi uma empresa que todo mundo conhece, muita gente que está assistindo aí com certeza vai ter conta lá. E vocês tiveram essa empresa na carteira durante muito tempo. Qual foi o motivo que fez vocês venderem Itaú? Por que vocês pararam de investir na empresa? Assim, eu acho que basicamente em função do ambiente competitivo, assim, eu acho que o Uhum, ambiente de competitivo para Itaú mudou bastante com as chegadas de fintech. Esse ringue ainda está muito em aberto, né? Eu acho que ainda tem muita coisa acontecendo, ainda é difícil você tirar uma conclusão completa ali de quem vai vencer esse ringue. E aí entra muito uma questão de alocação de tempo da equipe. Assim, a gente tem tanta empresa para olhar e esse uhum, ringue ainda está você apontar ali o vencedor desse ringue ainda está tão difícil que a gente está uhum. assistindo isso um pouquinho mais de fora e se dedicando a outros negócios. O que não significa que a gente não possa Perfeito. voltar a investir em Itaú, tá? A gente Uhum, acha que o Itaú talvez seja aí dos grandes bancos um dos mais capazes de fazer frente aí a tudo isso que a gente está assistindo, mas a gente não quer tomar decisões precipitadas, a gente prefere assistir um pouquinho mais de fora. perfeito. É aquele ponto que você havia comentado mesmo da questão da inovação, né? No momento em que muita gente, assim, muitas empresas estão surgindo no mercado, muita gente, nós clientes preferem essas empresas, é melhor, como você falou, assistir de fora, esperar ali uma decisão ser tomada, um cenário ficar um pouco mais claro do que tomar uma decisão precipitada e acabar não, assim, analisando vamos dizer, a empresa vencedora dessa guerra. Perfeito. Uma outra empresa também que vocês tiveram durante muito tempo na carteira foi a Panvel. Aqui na região aqui de Minas Gerais ela não é tão comum, acredito que aí no Rio seja mais comum, outros estados também. Mas vocês estiveram durante muito tempo na carteira. Qual foi o motivo assim que vocês deixaram de investir? Assim, foram 25 anos de investimento, né? Então, assim, foi uma empresa que multiplicou mais de 100 vezes no portfólio. Então, Uhum. mais de 100 vezes essa ação se multiplicou desde que a gente investiu. Então, assim, eu acho que é um case Excepcional. assim, que antes maturou também na carteira. Uhum. E eu acho que depois também, pelo próprio mérito do quanto a empresa cresceu, ela começou a ficar uma posição grande na carteira, né? E ela não é Uhum. uma ação muito líquida, então ela é uma ação com pouca liquidez. Então, em determinado momento, ela era uma posição grande, pouco líquida, no mercado já maduro, desculpa, numa posição já há bastante tempo, né, na IP, né? Já tinha um investimento que já madurou durante muito tempo na IP, e com um competidor ali na cangote, que é a Raia, que Uhum. historicamente cresce mais do que a Panvel, que tem 3 mil lojas espalhadas em todo o Brasil, e que se algum momento quisesse entrar numa guerra de preços com a Panvel, poderia fazer isso como um suspiro ali para a Raia e talvez um furacão ali para a Panvel. Então, assim, basicamente foi um investimento de muito sucesso que a gente fez. Como eu falei, multiplicou por 100, mais de 100 vezes no portfólio. Sensacional. E eu acho que encerramos um ciclo ali. Uhum. É importante saber a hora de dar tchau também, né? De A gente realmente adora a foi um empresa, a case de gente adora o sucesso. setor. É. Uhum. Pode continuar. A gente Entendi. adora a empresa, a gente adora o setor. Acho a empresa, ela é um negócio regional, assim como vocês têm em Minas também algumas farmácias regionais muito conhecidas. Uhum. No Sul ela é uma regional muito conhecida, uma marca muito forte. Mas a gente acha que. E também entra a questão de alocação de tempo, né? Tinha outras coisas para a gente ver, outras coisas para a gente investir, e a gente acabou encerrando a posição. Realmente, não tem outra forma de definir além de um case de sucesso, né? Uma empresa que multiplicou por 100 vezes ao longo do tempo que vocês investiram, realmente não há nada sobre o que comentar sobre a empresa, né? Sensacional mesmo. Você falou que ela chegou a crescer muito, assumiu uma posição muito grande dentro da carteira de vocês. Uma outra empresa que hoje assume uma posição muito grande é o Facebook. O que você pode falar sobre a análise que os gestores, que todo o grupo da IP teve sobre a empresa? Tá. Assim, o que é o Facebook, né? Ele é uma plataforma
que reúne hoje 4 dos 5 apps ex-China, né, mais visitados, mais usados do mundo, né? Que basicamente é aquele Facebook azul, o Messenger, o WhatsApp e o Instagram, né? Onde a gente está aqui. Basicamente, por dia entram quase 3 milhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas, desculpa, diariamente no Facebook. Só para dar uma noção de perspectiva disso, o final da Copa do Mundo devem ter sido menos de 2 milhões e meio de pessoas. Então, assim, a audiência diária do Facebook é mais do que o dobro, é maior do que a audiência do final da Copa do Mundo. Por que isso é importante, né? Porque ela torna são 3 bilhões de pessoas dispostas a interagir, a compartilhar preferências. E isso torna uma plataforma muito bem nutrida de informações sobre você para te apresentar anúncios, né? Para te apresentar, para te adicionar anúncios que sejam relevantes para você. Tá? Então, hoje, basicamente, a principal fonte de receita do Facebook são anúncios. Essa é uma transformação que o mundo está passando, né? A gente está deixando de anunciar no meio do Jornal Nacional e passando a fazer anúncios no Instagram, passando a fazer anúncios também no YouTube, do Google, passando a fazer anúncios no Facebook. E a ferramenta do Facebook é que melhor conhece, uma das que melhores conhece os usuários e consegue oferecer um anúncio perfeito para você por um custo baixo, né? Quando você compara fazer um anúncio no jornal impresso, um anúncio na TV. Hoje tem mais ou menos 9 milhões de empresas que anunciam no Facebook, enquanto tem 200 milhões de empresas presentes no Facebook. Então, acho que tem muita empresa ainda para começar a anunciar no Facebook, né? E, basicamente, as empresas perceberam que anunciar no Facebook ou no Google, você consegue ter um anúncio mais preciso, mais barato e que você consegue medir. Então, antigamente, o cara da minha rua, sei lá, que vende produtos naturais, ele não conseguia me atingir com uma propaganda, né? Hoje em dia, ele faz lá o meu target de audiência perfeito, ele pega o range da minha idade, o que eu faço, onde eu frequento, se eu faço exercício ou não. Hoje a gente usa tudo conectado, né? Eu uso o relógio que diz que eu estou fazendo exercício, estou informando o tempo inteiro todo o meu ecossistema, o que eu estou fazendo, meus localizadores todos. E, basicamente, esse cara hoje ele faz uma propaganda para mim sobre a loja de produtos naturais que está perfeita para o meu perfil de pessoa. Então, as pessoas, os anunciantes foram percebendo que você anunciar na plataforma do Facebook é muito eficiente. Isso faz com que o anúncio se torne mais valioso, né? Então, fora isso, ela é tocada pelo Mark Zuckerberg, que é assim um gestor muito eficiente, muito perspicaz, né? Um cara que, quando comprou o Instagram por $1 bilhão lá atrás, que tinha 0 de receita, as pessoas olharam e falaram, cara, você é um lunático. E isso, tá aí a resposta dele. Quando ele comprou o WhatsApp também, tá aí a resposta dele. Então, assim, é um negócio excepcional, que tem todo o network effect a favor dele, que conecta pessoas e sabe a preferência das pessoas. Através dos algoritmos, ele consegue anunciar anúncios efetivos para essas pessoas, o que gera muito valor para os anunciantes. E você o tempo inteiro faz essa roda girar, né? Então, acho que é uma... E hoje em dia, por causa de ruídos que o tempo inteiro o Facebook está envolvido, o preço da ação estaria em torno de 20 e poucas vezes lucro, o que faz que se torne um investimento muito interessante para uma empresa que cresce 20, 30% ao ano, né? Perfeito. Realmente, aquela pergunta que eu havia feito, que você respondeu na Netflix, o Facebook entraria perfeitamente nessa resposta também, né? É uma empresa perfeita para IP porque realmente tem todas as características. É uma empresa inovadora, pessoal forte, tem barreiras de entrada, não é qualquer pessoa que faz uma rede social agora do nada. Assim, várias pessoas tentaram, assim, a gente viu redes sociais no último ano aí terem um certo burburinho do mercado, mas não passarem de 2, 3 meses, então realmente tem uma barreira de entrada muito forte ali também. E é um case muito bom, realmente. Como você comentou, como o Zuckerberg está sempre no Senado ali, conversando, está apanhando dos deputados democratas, dos republicanos, realmente faz impacto no preço, né? E para vocês melhor ainda, né? Comprar uma empresa boa num preço justo é excelente. Comprar numa empresa boa, barata, é melhor ainda, né? Então, muito bom. Exatamente. A gente comentou de algum sucesso que vocês tiveram. Será que você poderia comentar para a gente, por favor, algum erro
que a IP já teve, que vocês olham para o passado e reconhecem que não deu muito certo, seja realmente por um infortúnio que acabou acontecendo, um erro de análise, ou para você mesmo, se você vivenciou ali uma empresa que você estava muito empolgado, que você viu o pessoal comentando todo dia, que você conversava com os investidores todo dia, e eles estavam muito empolgados também. Tem algum, assim, um erro da empresa como um todo, ou algo que você vivenciou, que você ficou muito chateado de não ter tido o resultado que você esperava? A gente até sobre esse tema, a gente escreveu recentemente um relatório sobre erros, tá? Então, o último relatório de gestão da IP está recheado aí para quem quiser ver um pouquinho mais de detalhes. Eu vou abordar a ideia do erro sobre uma outra ótica, tá? Em geral, as pessoas abordam os erros sobre as empresas que você perdeu dinheiro, né? Eu vou abordar sobre uma empresa que a gente não ganhou tudo que deveria, né? Que é a Apple, né? A Apple é uma empresa que o Pedro lá analisa na IP desde 2002. Então, quando ele entrou na IP, em 2002, que eu acho que analisei em 2003, foi uma das primeiras empresas que ele começou a analisar na IP, né? E a gente realizou o primeiro investimento em Apple ali no final de 2013, início de 2014. Basicamente, naquela época, a empresa estava sendo negociada 5 vezes o fluxo de caixa. E o motivo principal é porque estava surgindo lá uma concorrência muito forte do Samsung e do Android e que acharam que basicamente isso dizimaria o case da Apple e a Apple estava sendo negociada. Isso tinha sido também logo após a morte do Steve Jobs, então existia toda uma nuvem ali da capacidade do time de continuar entregando valor. E a empresa estava sendo negociada 5 vezes o fluxo de caixa, o que era um valor assim irrisório para essa qualidade de empresa, né? A gente até no final de 2013 também escreveu um relatório sobre a Apple explicando a beleza que a gente via no negócio. E naquela época a gente já identificou que o negócio da Apple era muito mais do que apenas um iPhone, né? Ela era uma plataforma que reunia um hardware e um software muito bons e que gerava um círculo muito virtuoso criado ali pela Apple Store de desenvolvedores, né? Também ela tinha uma capacidade de atração de desenvolvedores para o ecossistema dela, o que fazia o ecossistema dela cada vez mais forte. Mas, apesar disso, a gente não teve, vamos dizer assim, a coragem suficiente e montou uma posição pequena na época, uma posição de 4%. E logo depois, as ações, a Android afundou, a Samsung afundou e a Apple, as ações da Apple subiram para caramba e a gente acabou ficando ganhando menos do que deveria, né? Depois também no final de 2016 e 2017 teve uma outra chance dessas. Na época ela estava mais ou menos 14 vezes o fluxo de caixa, que basicamente as pessoas acharam que depois do super ciclo que teve ali do iPhone 6, que a qualidade dos iPhones já teriam atingido ali o seu pico, né? Que você já estaria ali num mercado que você não teria mais muito para onde ir e que logo você não teria muito mais para onde crescer, né? A gente, apesar da gente também acreditar que estava exagerada essa previsão do mercado, a gente também montou uma posição super pequena ali de 3%. Depois as ações também começaram a subir para caramba e a gente também ganhou menos do que deveria. E a gente, depois disso, a gente se prometeu que a próxima vez que a gente tivesse realmente uma oportunidade clara na época, a gente não ia perder. E isso aconteceu no final de 2018. Então, na época, no final de 2018, as ações da Apple chegaram a cair 30%, basicamente porque tiveram vendas fracas do iPhone, tá? Do iPhone XS na época, as vendas foram um pouco fracas e eles soltaram dizendo que o guidance ia ser pior, porque o mercado da China talvez não fosse comprar tanto, iam ter vendas fracas na China, estava também tendo o trade war do Trump com a China. Enfim, tinha uma série de ruídos em torno da empresa, o que fazia com que a empresa fosse ali para 10 vezes o fluxo de caixa. E aí, dessa vez, a gente foi implacável. Assim, a gente falou, agora a gente vai direito. E aí, nessa ocasião, a gente montou uma posição ali de 8%, e realmente capturamos. Logo depois, todos esses medos se dissiparam, as pessoas entenderam que assim, o ecossistema existe um switching cost na Apple, que não é tão simples de você simplesmente trocar o seu iPhone, uma vez que você está com AirPods, com iPhone, com Apple Watch, com Mac, que é um ecossistema muito mais poderoso. E realmente depois as ações voltaram para caramba e a gente dessa vez pegou direito o movimento. E vocês ainda têm a empresa na carteira? Não, hoje a gente não tem mais as ações. Não temos mais. Depois tem uma hora que o preço sai um pouquinho ali. Chega também no ponto que a empresa e também tem uma questão que às vezes também tem outros negócios, não só pode continuar sendo um excelente investimento,
Mas às vezes aparecem outras empresas interessantes e que Uhum, eventualmente você vai trocando, né, no portfólio, né? uhum. Existe um limite para o fundo, né? Não dá para vocês investirem, por exemplo, colocar ali 50 empresas dentro do fundo. Realmente é o que você comentou, né? Existem bons investimentos, mas que infelizmente, por razão de existirem investimentos melhores, né, não dá para estar se fazendo. Perfeito. Carolina, é, a gente aqui de Minas, principalmente Ouro Preto, a gente é meio que muito afastado do mercado financeiro. Hoje em dia, Belo Horizonte está começando a ter mais alguns escritórios de agente autônomo, tem o Banco Inter lá, mas realmente a ideia do mercado financeiro como um todo, principalmente para a gente que é estudante, que não tem essa visão na prática, fica muito reduzido a São Paulo. Vocês são uma gestora do Rio de Janeiro. Você poderia comentar para a gente como que é essa visão de estar no Rio de Janeiro? Se vocês sentem que existe alguma vantagem em estar ali, se tem alguma desvantagem, porque realmente a nossa visão de Minas Gerais e principalmente Ouro Preto é que o mercado financeiro é muito centrado, sabe? É muito fixo ali. E é muito bom para a gente ver uma empresa como vocês, que é a primeira gestora independente do Brasil e é uma das maiores gestoras do Brasil e tem todo esse sucesso sendo fora desse centro, assim, por dizer, do mercado financeiro. Você tem algum ponto que você poderia comentar sobre essa questão? Assim, eu não vejo nenhuma desvantagem, tá? Assim, eu acho que você tem as vantagens pessoais, né? Assim, a maior parte da equipe da IP é carioca, então, assim, as famílias da maior parte das pessoas está no Rio, então acho que isso já justifica parte da gente estar aqui. E eu acho que você não tem grandes perdas de você não estar, vamos dizer assim, em São Paulo, né? Primeiro, você está muito facilmente acessível de São Paulo, tá? Você tem 1 hora de voo do Rio, você está em São Paulo, tem voo a cada hora. E segundo, que boa parte da nossa análise não envolve estar nesse burburinho, tá? Envolve você sentar na sua mesa, estudar e entender o ambiente daquela empresa, tá? Tanto que a gente aqui do Brasil está estudando negócios no exterior também, né? Não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo, né? Então, eu acho que eu não vejo grandes problemas, assim, eu acho que a gente, e hoje em dia também com essa digitalização de reuniões, isso também facilitou muito, né? Eu ia com muito mais frequência a São Paulo fazer reuniões, hoje isso é menos necessário, mas eu não vejo nenhuma perda a gente estar no Perfeito. Rio. Uhum. Carolina, a gente está chegando ali mais ou menos perto das 7 horas. A gente pode abrir para algumas pessoas perguntarem pelo chat, fazendo alguns questionamentozinhos. Eu vi ali em cima que o José havia comentado qual que vocês têm a B3 na carteira de vocês hoje e qual que é o motor de crescimento que vocês enxergam dentro da B3 hoje. Cara, eu acho que esse processo que a gente está vivendo no Brasil de aumento de pessoas físicas na Bolsa, esse desenvolvimento maior do mercado acionário, eu acho que é o principal motor dela, né? Junto com isso, você ainda tem esse advento das BDRs agora disponíveis, né? Para quem não sabe o que é BDR, são recibos de empresas americanas listadas no Brasil, tá? Então, hoje a gente tem mais de 800 empresas americanas ou na verdade, americanas ou globais, né? Na verdade, tem de vários países. Mas próximo de 800 empresas globais listadas no Brasil, que hoje é acessível para o investidor em geral, né? Do público em geral. E as pessoas estão cada vez mais acessando esse tipo de negócio. Então, acho que o motor da B3 é o próprio desenvolvimento que a gente está tendo do mercado financeiro acionário aqui do Brasil, né? Hoje, nos Estados Unidos, se você olhar, os americanos já poupam muito em ações, né? O brasileiro, a gente saiu há pouco tempo de 500 mil pessoas para quase 4 milhões de pessoas na Bolsa, né? Se você olhar a curva, é assim. E eu acho que essa curva ainda é crescente, principalmente no ambiente de taxas de juros mais baixos que a gente vive hoje, né? Com certeza, com certeza. Carolina, perguntar para você também, é, tem algum livro que você sente que impactou sua carreira no mercado financeiro ou então impactou sua vida? A gente sempre gosta de comentar esse tipo de assunto, realmente para ter um leque maior de opções, sabe, de conhecimento maior. Então, tem algum livro que você considere que teve esse impacto para você? Acho que para mercado acho que tem 2 livros assim que eu me lembro marcaram. Assim, um foi um chamado Iludidos pelo Acaso, do Nassim Uhum, Taleb. Esse é muito legal, assim, o quanto que ele mostra, assim,
o quanto boa parte do sucesso de muita gente, de muitas pessoas, vem pelo acaso, né? Não necessariamente porque você tomou a decisão certa que você acha que tomou. E você, várias vezes, quando você pergunta para as pessoas, né, mas por que você se deu bem, né? E a pessoa te dá A pessoa várias não sabe. justificativas. Não, às vezes ela te dá várias justificativas, dizendo, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, no final das contas foi sorte. E acaba que a gente também tem um viés, né, de olhar os vencedores e falar assim, olha, às vezes uma pessoa tomou muito risco, deu sorte, se deu bem, e você olha para aquilo e fala, pô, esse cara ganhou muito dinheiro porque ele é muito competente. E, na verdade, ele tomou muito risco e deu sorte. Então, assim, o livro ele vai secando, né, essa ideia do iludidos pelo acaso, né, que é exatamente isso, essa brincadeira ali, e é super interessante. Um que eu vi que perguntaram aqui, que marcou a análise de equities, para mim, um livro que me fez um clique, assim, foi um chamado Jeito Warren Buffett de Investir. Eu acho que é assim que se chama o livro. Para vocês terem ideia, antes de estar na IP, eu não investia em ações. Eu, como muita gente, tinha medo. Achava que ações era um negócio complicado, que era um negócio Mesmo tendo difícil. participado antes de uma corretora, de De tudo mesmo. gestoras, mesmo tendo participado de gestoras que tinham fundo de ações, eu tinha meus receios, eu tinha um pouco de medo. Quando eu entrei na IP, que eu comecei a entender a forma como a gente investia, e quando eu li esse livro, Warren Buffett Way, aquilo me deu um clique, assim, de como que a gente estava fazendo estava muito longe de um cassino, que era na direção oposta de um cassino, e que era muito mais fácil você entender um modelo de negócio de uma empresa do que você prever uma inflação, ou você prever o que vai acontecer com o dólar. Aquele foi um livro que me deu um clique, de lá para cá eu passei a ter 100% do meu patrimônio em ações. Então, esses Perfeito. foram 2 livros que me marcaram. Bacana. Tá anotado aqui, vamos passar pro pessoal, sim. Acho que tenho certeza que eles vão gostar muito. Entrando também nesse aspecto de conhecimento e de construção da carreira profissional, muitos membros da nossa equipe, do Finance, eles almejam também participar do mercado financeiro e construir sua carreira ali. O que você pode falar para a gente sobre o método IP? O que vocês buscam no analista, uma pessoa para o relacionamento com investidores, para o risco? Quais são as características intrapessoais, interpessoais, as certificações também que vocês buscam no membro para participar da IP? Qual é o tipo de profissional que vocês gostam de estar com vocês na equipe? Assim, eu acho que o que a gente mais busca, assim, são pessoas apaixonadas por investimentos, assim, e curiosas, apaixonadas por conhecimento e curiosas, porque, assim, no final das contas, foi o que eu falei, assim, às vezes o CR9, ele não é o melhor fit para sua empresa. Então, esse é um exercício que não adianta você pegar vários currículos e falar assim, tem esse cara aqui com excelente currículo, esse é o cara que vai fazer parte da IP. Não necessariamente, ele tem que gostar de investimentos, ele tem que ser um cara curioso, ele tem que ser um cara com vontade de estudar, tem que ser uma pessoa que tenha fit também com a nossa cultura, com a nossa forma de ser, porque você também quer trabalhar com pessoas agradáveis, né? Tem que ser um cara agradável. Então, Tem que assim, não saber tem receber crítica também, né? tem que saber receber crítica. O nosso processo ele é bastante intensivo em crítica, em críticas produtivas sempre, tá? A gente sempre para pontuar. Mas assim, não tem uma fórmula mágica, assim, mas a gente costuma gostar de contratar gente ainda na faculdade ou recém-formado, justamente para se forjar já nessa nossa cultura. Perfeito. A gente vai chegando aqui às 19 horas. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer para a Carolina, para a gente pontuar aqui ao final da reunião? Deixa eu dar uma subida aqui nos comentários. Acho que ninguém comentou nada que a gente não tenha endereçado anteriormente, não. Teve a pergunta do José sobre a B3. Acredito que seja isso. Não vi nenhuma outra pergunta aqui, não. Carolina, então é isso. Muito obrigado de coração pela presença hoje. Adorei o bate-papo. Tenho certeza que nossos membros. Opa, só estava agradecendo, chegou uma pergunta. O Abraham perguntou sobre a visão do curto prazo para o Facebook, mas como você já falou, vocês não têm essa visão de curto prazo, vocês gostam da empresa e não do momento, né? Então acho que por aí já responde. E o Clisman perguntou sobre se vocês investem em estatais. Isso é um dos pilares também da IP, né? Vocês não investem em estatais, né? Não, a gente não investe em estatais. Na verdade, assim, estatais é difícil você
você, assim, a gente já passou por N governos no Brasil, e todos eles mostraram de alguma forma como é difícil você depender deles para a empresa crescer, né? Então, de Uhum. novo, a gente gosta de empresas que têm um motor próprio de crescimento e quando se trata de estatal, às vezes a agenda não é exatamente por aí. Uhum. É por essa razão também que vocês não investem em commodities, assim, por estar sempre dependendo ali de outros fatores aquém da empresa? É por essa razão também? O commodity você tem que acertar o ciclo da commodity, você tem que acertar o dólar e muitas vezes tem que acertar a economia e às vezes o político junto, né? É. Entra na lista do difícil demais, né? Uhum. Então a Melhor só gente, assim, observar, deixar de fora. de novo, alocação de tempo. A gente tem tanta coisa para ver que a Uhum. gente prefere se concentrar em coisas que a gente consiga ter uma opinião realmente diferenciada. Uhum. Perfeito. Só comentando que o Raven havia pedido desculpa, ô Raven, que isso, cara? Era só realmente porque era um dos pilares da IP, mas que isso, cara? Acredito também o Gabriel tenha perguntado sobre o análise macroeconômica, que vocês também já endereçaram, que a Carolina também já falou hoje sobre como que a análise é sempre mais bottom-up, partindo da empresa para mesmo para o cenário, apesar de também analisar o cenário sempre, né? Eu acredito que seja isso então, Carolina. Mais uma vez, muito Obrigada. obrigado, coração, pela participação hoje. Tenho certeza que o pessoal gostou muito do bate-papo, foi muito construtivo para a gente. E realmente muito obrigado pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Obrigada Carolina. a vocês, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, então vamos encerrando aqui por hoje. Muito obrigado por todo mundo que participou, que esteve até aqui. Eu acredito que é meio complicado para a gente tá lendo aqui as perguntas. Chega uma notificação bem pequenininha, sabe? Então, desculpa se eu não consegui ler a pergunta de alguém. Deixa eu dar uma lida aqui rapidão, ver se tem alguma coisa que eu consiga responder. Acho que foi, né, pessoal? Realmente, muito obrigado aí pela participação de quem esteve até o momento. As pessoas que viram, que vieram pelo IP, teve muita gente aí de fora do Finance também. Então, agradecer vocês que assistiram a gente aí hoje. Para quem não conhece, o Finance Club é um projeto da universidade que tem como intuito democratizar a educação financeira dentro da nossa universidade, que a gente sentia que assim, a gente tem pouquíssimas oportunidades sobre esse assunto dentro da nossa universidade. E aí o Rogério, que está aí participando, o Felipe e eu decidimos tomar a frente, fazer um projeto nesse sentido. Hoje a gente já tem mais de 100 membros participantes do nosso grupo de estudos. E a gente tá sempre tentando trazer essas informações novas e debater temas que a gente considera que sejam essenciais para todo mundo saber. Então, muito obrigado de quem não é do Finance Club e participou hoje. E agradecer também a todos os membros. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar algum conhecimento aqui da live de hoje. Eu, com certeza, gostei muito da participação da Carolina. A gente conseguiu conversar muito, ver novas teses dela, novas teses da empresa e conhecer um pouco da IP, né? Que, como eu havia falado no começo, a IP é uma das melhores gestoras do Brasil. Desde 1994, é uma das gestoras que tem um dos 5 maiores retornos da nossa bolsa e também dessas 5 é a que teve a menor volatilidade. Então, não é só uma gestora que consegue ter uma rentabilidade muito grande, como é também uma gestora que assume menos riscos. Então, a gente tem um case essencial para todo mundo. Todo mundo quer um bom retorno, mas não assumindo muitos riscos. Então, acredito que foi muito bacana a participação dela hoje. Agradecer a todo mundo que participou aí hoje. E é isso aí, galera. Até uma próxima e vamos tentar trazer novas participações, gestores, analistas do mercado, para estar sempre aí contribuindo para o crescimento do Finance. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.